Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no site. Seja bem-vindo à edição dos destaques desta terça-feira, 22 de maio de 2018. Começamos com o grande assunto do dia em Salvador, a decretação, a deflagração da greve geral dos rodoviários a partir da meia-noite desta quarta-feira. Desde o começo da manhã, o Bahia Notícias acompanhou todo o processo de negociação entre rodoviários e o sindicato patronal. Começou na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, com a participação do Ministério Público do Trabalho. Houve uma tentativa de negociação, mas o sindicato patronal, os empresários, não apresentaram nenhuma proposta aos trabalhadores. Eles chegaram, inclusive, a recuar. Havia uma exigência de 6% de reajuste, mais 10% de reajuste do ticket de alimentação. Os rodoviários chegaram a sinalizar que poderiam baixar esses percentuais, porém o sindicato patronal não apresentou qualquer proposta. Por conta disso, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho eles suspenderam a mesa de negociação e aí, sem negociação, os trabalhadores foram para a Assembleia Geral às 15 horas desta terça-feira, apenas para confirmar as expectativas. A greve geral foi deflagrada e a partir da meia-noite de amanhã, de hoje para amanhã, só para quem assiste depois no YouTube ou até aqui mesmo no Facebook, de terça 22 para quarta 23 foi deflagrada a greve, vai ser deflagrada a greve dos rodoviários. De acordo com os rodoviários, nenhum profissional da categoria vai sair às ruas. Porém, a Justiça do Trabalho determinou, por meio de liminar requerida pela Integra, que é a Associação das Empresas de Ônibus, que 30% do efetivo continue trabalhando e 50% nos horários de pico. Os trabalhadores disseram que, se eles forem cumprir a determinação judicial, eles vão rodar com catraca livre, ou seja, os passageiros não vão pagar passagem. A questão é, a Integra reclamou desse caso, disse que é uma fraude rodar com a catraca liberada e agora a expectativa é que apenas a Justiça decida. Pela primeira vez, o prefeito de Salvador também engrossou o tom com os empresários, disse que, de acordo com as negociações, os empresários queriam a greve. Então, o prefeito, inclusive, falou que, no passado, os empresários acreditavam que podiam mandar na cidade. E agora a situação é diferente. Tem uma situação, um imbróglio geral, não se sabe como vai ser solucionado esse caso da greve dos rodoviários de Salvador. Tem essa decisão dos 50%, não se sabe como será cumprida essa decisão dos 50% dos trabalhadores no horário de pico. Para evitar que a população fique sem transporte público nesta quarta-feira, a Prefeitura anunciou um plano de contingenciamento com mais de 800 micro-ônibus. Porém, segundo a própria Prefeitura, isso vai apenas diminuir um pouco os impactos da paralisação dos rodoviários. A quarta-feira vai ser um dia bem difícil para quem mora em Salvador. A boa notícia para quem depende do transporte intermunicipal é que houve um acordo entre o sindicato patronal e os trabalhadores, os rodoviários que fazem as linhas intermunicipais. Eles aceitaram um reajuste de 2,7% e amanhã não haverá greve. Pelo menos essa é a informação oficial apresentada pelo sindicato patronal. Nós não conseguimos confirmar com o sindicato dos rodoviários. As informações preliminares extraoficiais é que realmente houve esse acordo. Então, a reivindicação o aumento, o reajuste de 2,7% foi aceito e os rodoviários intermunicipais não param como os rodoviários de Salvador, da região urbana de Salvador, que não rodam a partir da meia-noite. Então, quem depende de transporte público, fique alerta. O dia vai ser bem difícil nesta quarta-feira. A gente continua com outros assuntos que também permearam o noticiário nesta quarta-feira.
a chapa de oposição ao governador Rui Costa, que deve ser candidata contra o projeto de reeleição dele, deve ser oficializada na próxima sexta-feira no evento no Hotel Fiesta. A informação foi divulgada com exclusividade aqui pelo Bahia Notícias, depois os outros veículos acabaram repercutindo e foi confirmado no final da tarde de hoje pela assessoria do Democratas que o anúncio vai acontecer na sexta-feira às 9h30 da manhã. Há uma forte tendência que o candidato seja o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo. Ele concorre com João Gualberto, deputado federal. José Ronaldo é pelo DEM, João Gualberto é pelo PSDB. Porém, a situação só vai ser oficializada na sexta-feira, às 9h30 da manhã. Se o Bahia Notícias tiver informações prévias, com certeza você vai ver aqui. Outro assunto do dia é referente à primeira condenação em segunda instância de um político tucano, um político do PSDB. O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, teve a pena de mais de 20 anos confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e já houve inclusive a decretação da prisão. O mandado de prisão dele foi expedido. Eduardo Azeredo foi condenado a mais de 20 anos de prisão, no caso conhecido como mensalão tucano, que é inclusive anterior àquele mensalão do PT, que foi aquele grande assunto lá em 2012, 2013. O mensalão tucano foi anterior ao mensalão do PT e agora o primeiro político vai preso se for cumprido o mandado de prisão contra ele. Ele foi condenado em segunda instância, já se arrasta. Ele era governador, aí foi deputado, subiu para o STF, voltou para o TJ e agora a segunda instância confirmou, foi expedido o mandado de prisão contra Eduardo Azeredo. Agora a gente tem um boletim com o repórter setorista do Bahia, Ulisses Gama. O Bahia enfrenta o Blooming amanhã, quarta-feira, na Arena Fonte Nova, o Blooming da Bolívia, a partida de volta. E o repórter Ulisses Gama fala um pouco como está a situação do Esporte Clube Bahia para enfrentar o time boliviano. É com você, Ulisses. Vivendo um mau momento no Campeonato Brasileiro, o Bahia precisa vencer o Blooming para espantar a má fase e fazer as pazes com a torcida. Nessa terça-feira o Bahia está treinando aqui na Arena Fonte Nova e terminando a sua preparação. Para o jogo, 2 baixas na equipe. O Edgar Júnior, com problema na coxa, foi vetado pelo departamento médico. E o goleiro Douglas não vai jogar, vai ficar no banco de reservas. O técnico Guto Ferreira conversou com a imprensa na tarde dessa terça-feira e falou sobre a importância do jogo, a importância da classificação para ganhar confiança aí na sequência da temporada. Bom, pessoal, essas são as principais informações desta terça-feira aqui do BN na tela. A gente volta com os destaques amanhã a partir das 18 horas. A gente aproveita aqui esse pedacinho final para mandar um abraço para Paulo Fernando Silva Ramos, Carlos Eduardo Machado, que inclusive reclama que a greve quem sofre é o povo, e Marcel Almeida, que fala que a greve vai ser feita com ônibus sim, mas com catraca livre. Voltamos amanhã às 18 horas, com mais uma edição do BN na tela. Um abraço!